O Senhor te susterá. Que promessa gloriosa. Esta foi a palavra que Davi, meditando naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, concluiu no final do Salmo de número 55. E eu te convido neste dia a nós continuarmos a meditação neste Salmo a partir do versículo 15 até o versículo 23, que é o último versículo do mesmo. Diz o texto assim, versículo 15, Salmo 55, versículo 15, o texto diz: a morte os assalte, e vivo os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá, e os afligirá aquele que preside, aquele desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia, eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Glória a Deus. Aí está mais uma vez terminando este Salmo de Davi de número 55. Quando Davi se queixa, nós falamos na primeira metade deste Salmo, ele tinha um inimigo inesperado, que era um amigo seu. Mas no contexto deste Salmo, ele volta ao tema que assolou a sua vida. O tema da perseguição, o tema do sofrimento de muitos inimigos que olhavam maldosamente, que faziam mal. Como ele disse aqui, tinham palavras brandas, mas na verdade eram como espadas, né? Tinha um olhar suave, mas na verdade eles odiavam por dentro. Como é difícil nós encararmos realidades como essa. No entanto, é a realidade da nossa vida. Mas este Davi conhecia um Deus a que ele clamava. Um Deus a quem ele tinha prazer de adorar, de levar louvores a ele. Ele tinha prazer de memorizar a sua palavra, de recitar a palavra de Deus, aleluia, de sentir a presença de Deus e louvar a Deus e, como nós vemos aqui, ser usado para escrever aquilo que para nós hoje é palavra de Deus. E nesta palavra ele diz: eu invocarei o Senhor e eu tenho certeza que ele me salvará. Porque de manhã, de tarde e ao meio-dia eu orarei. E que lindo é nós encontrarmos alguém que no momento de aflição prioriza a oração. Nós, às vezes, na aflição, digo por experiência pessoal, é o momento que nós mais oramos. Porque a aflição nos abate. O dia a dia, as realidades da vida, nos deixam, às vezes, quase sem apetite de oração. O mundo drena, não é, de nós este desejo das coisas espirituais e nós, para tê-los, temos que lutar. Mas as dificuldades da vida, as perseguições, as dores, as tribulações, nos ajudam, num certo sentido, a nos trazer a oração, a clamar ao Senhor, a pedir ao Senhor que nos resgate, que nos ajude. E Davi era alguém que, nesta situação, ele diz aqui, de manhã, ao meio-dia e à noite, todo o tempo eu estou em oração ao Senhor. E é uma lição para nós, porque muitas vezes nós oramos mais, mas não é como Davi, não é a nossa vida. Passamos ainda mais tempo, talvez, planejando como resolver, planejando como pagar o mal, planejando como sair dessa, do que clamando ao Senhor que pode verdadeiramente fazer justiça. E Davi vai terminando este salmo no versículo 22, falando daquilo que nós começamos este devocional de hoje. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Lançar é você ter alguma coisa e você jogar para alguém. E este cuidado, na tradução, por exemplo, do inglês, significa o peso que você leva, o seu jugo, algo que está pesado sobre os seus ombros, a dor que você carrega. A palavra que nos diz, lança este
peso, lança este fardo sobre o Senhor. Aleluia. Esta é a palavra de Deus para nós neste dia. Mais uma vez, a verdade é que ela se repete, e porque ela se repete, aleluia, é consolo para o nosso coração, é fortaleza para a nossa alma. Nós precisamos ouvir, aleluia, a cada dia, que a nossa tarefa não é sempre lutar, pelo contrário. Mais vezes nós somos chamados pela Bíblia a crer e confiar do que a lutar. Não é que nós não tenhamos que lutar. Não. Mas a hora, como diz o texto do sábio Salomão em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. E aqui nós somos lembrados hoje, pela palavra de Deus, mais uma vez, não fique com o peso sobre você. Quando você está com um peso sobre você, não é hora de lutar. Quem é que consegue lutar com um peso sobre si? E Davi pode se lembrar muito bem na sua vida, quando foi lutar contra Golias e Saul quis lhe dar uma armadura extremamente pesada que ele não podia suportar. Ninguém pode lutar com um peso sobre si. E ele aqui tinha peso na alma. Isso acontece na nossa vida, com todos nós, inclusive com crente. Há doutrinas aí erradas, errôneas, falsas, que colocam um caminho de crente como se tudo tivesse, que se você tem fé e você é crente, vai estar tudo bem. Não é assim. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, se alguém prega um evangelho que crente não tem aflição, este evangelho é outro, que não é o evangelho bíblico. Porque o meu Jesus me disse que eu teria aflição. Ele não veio para minha vida e salvar, tirar-me da aflição, mas livrar-me do mal. Aleluia! Fazer-me, sustentar-me, como diz este versículo, para que eu passasse e glorificasse o seu nome e cantasse vitória do outro lado e aprendesse a confiar nele e compreendesse o amor que ele tem por mim, aleluia. Porque nós somos humanos e nós vivemos neste mundo enquanto estivermos aqui peregrinando. Por isso, nos lembremos dessa palavra, somos peregrinos. Terá um fim esta caminhada e essa é a nossa esperança. Aqueles que pregam, né, uma vida perfeita não têm esperança no futuro. A sua perfeição, o que eles querem receber é agora. Mas a Bíblia nos alerta quanto a isso e quanto a eles. Mas Davi aqui nos lembra, pelo Espírito de Deus mais uma vez, pega o teu peso. Manuela, toma o teu peso e lança sobre o Senhor. Lança sobre ele, passa para ele. Por quê? Porque ele te susterá. Pode doer, mas ele vai te sustentar. Pode ser difícil, mas ele vai te sustentar. Essa é a promessa do Senhor. Não é que nós não passaríamos, mas que ele nos sustentaria. Porque termina este mesmo versículo, diz, ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Na tradução dessa na Bíblia inglesa, a colocação é, ele não aguenta, ele não aceitaria, ele não aguentaria ver o justo abalado. Ou seja, sai da justiça dele. E o justo é exatamente esse, quem ama a justiça de Deus, quem pratica a justiça de Deus, quem vive na justiça de Deus, que é a justiça de Deus e a sua palavra. Aleluia. Que expressa quem ele é. A justiça dele, a verdade, está nele. Mas a palavra revela a nós quem ele é. Nós não conheceríamos a Deus se não fora pela sua palavra. Até a fé que em nós foi gerada, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que nós possamos mais uma vez ser fortalecidos por esta palavra que é de Deus e jogar, aleluia, sobre ele. Lançar sobre ele. Ele está pedindo para nós fazermos, aleluia. Não dizendo eu não aceito sobre a minha vida. Não, nós não temos poder de não aceitar. Já chegou às nossas praias, já chegou na realidade da nossa vida, já está aqui. Que negócio é este não aceito? Lança sobre ele é o que a Bíblia nos manda. Não é só rejeito, não existe isso. Não é que crente não pode passar por isso e você está desviado. Não, irmãos. Pelo contrário, é capaz de você estar pelejando e caminhando em verdade para o bem, para a justiça. E os inimigos estão se levantando contra a sua vida. É o contrário. Aleluias. Mas quando isso acontece conosco, quando o peso vem sobre nós, a Bíblia nos ensina por esta linda palavra. Lança o teu cuidado sobre ele e ele te sustentará. Amém.